E aí, Marcos, tudo bem? Tudo bom, Rovai? Tudo bom, Dri? Obrigado pelo convite aí. Momento delicado, né? Estamos esperando aí chegar outubro, mas às vezes parece que passa rápido, às vezes parece que passa devagar demais. Tá mais fácil chegar o ano novo do que o dia da eleição, né? É verdade. A gente tem que chegar logo isso aí para a gente já decidir isso aí, mudar de assunto, né? Pois é. Você estava aqui quando eu estava comentando essa questão da sequência de ameaças, né? Agora é o esporte favorito do bolsonarismo, é gritar golpe, né? O show. E tem uma galera do campo progressista que parece que dorme de botina, né? Pensando que daqui a pouco vai ter um golpe, vai ter que sair correndo pela estrada aí, fugido do país. Tem gente falando, eu tenho grupos de WhatsApp que tem gente falando, durma com o passaporte no bolso. As pessoas também estão... Eu acho que assustadas demais. Eu acho que, de verdade, se você pensar bem, qual país que militarmente tem há muitos anos muita ligação com os Estados Unidos na América do Sul? É a Colômbia. A Colômbia acabou de eleger, pela primeira vez, um presidente de esquerda, Gustavo Petro. E segue o jogo. Não houve, da parte do governo americano, do Joe Biden, nenhuma restrição a isso. Não houve, antes do segundo turno, onde o Gustavo Petro já era favorito, nenhuma influência do governo americano, nenhuma ameaça, nada diplomaticamente insinuando alguma coisa para ajudar o candidato da direita, que, aliás, tinha o mesmo perfil do Bolsonaro, um populismo de extrema-direita. Quer dizer, ficou muito claro ali que a posição americana, do governo americano, era pró-democracia, ainda que a democracia significasse um candidato de esquerda na Colômbia, onde os Estados Unidos já botaram bilhões de dólares, literalmente, não simplesmente na questão da droga, que obviamente é uma questão muito importante lá na Colômbia, mas também uma aliança política militar. Aí você olha assim, se na Colômbia eles aceitaram, não só aceitaram, mas não falaram nada, né? Cumprimentaram lá o vencedor assim que aconteceu, por que eles vão aceitar no Brasil, um país que tem um tamanho político, né, econômico maior, onde eles eu não vejo condições hoje internacionais, inclusive aí, além dos Estados Unidos, estão falando de União Europeia, são dois dos grandes parceiros comerciais do Brasil, de um governo brasileiro, desse governo Bolsonaro, dar um golpe. Porque viriam sanções econômicas e nós não somos a Rússia. Nós não temos petróleo, que é o principal produto, digamos assim, mundial necessário, digamos assim, para a gente superar os danos à economia que as sanções causariam. Então, quer dizer, é uma loucura você imaginar que haveria apoio, inclusive de uma direita normal, digamos assim, não esclarecida, de empresários. O dano à economia brasileira, que já está capengando, seria tão grande, a vida dos brasileiros pioraria tanto, que realmente eu não vejo condições de ter apoio, eu não vejo nenhuma área rica, dos ricos, digamos assim, e dos empresários, indústria, agronegócio, da onde que viria apoio a esse golpe, a não ser daquele núcleo mais duro pró-bolsonarista, que eu não acho que seja tão substancial assim para superar o desastre econômico que seria um golpe. Eu diria que, se você enxergar pelo lado, bom, mas como poderia isso acontecer? Um cenário Bolívia, talvez, onde o exército ficou quieto, fingindo que não era com ele, e foi mais a polícia que deu o golpe. Agora, vamos falar sério, gente. A economia brasileira não é a economia da Bolívia, né? O peso do Brasil internacionalmente não é o peso da Bolívia, né? E então, corroborando a tua tese, o show, opa, eu vim aqui sem querer, não. Corroborando a tua tese, o Obrador é presidente do México, né? Sim. E mesmo o Trump, presidente, houve uma intervenção no México por conta disso, né? Que é o vizinho mais próximo, né? Aquela famosa frase, coitado do México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Exatamente. Sabe? Eu acho que essa repetição, esse mantra, né, que vira e mexe, eles lançam aí os militares, o golpe, não vai ter eleição. Eu acho que é o famoso, é o chororô de quem já perdeu. Porque ele já perdeu, né? De verdade já perdeu.
Quando a gente fala em 20 pontos, 19 pontos, 18 pontos, é uma diferença tão grande em termos eleitorais que mesmo que ele passe essa PEC de emergência aí fajuta, né, que está completamente falsificando a lei, né? Porque a lei diz que no ano de eleição o governo federal não pode inventar esses presentinhos. E o governo federal está tentando driblar isso dizendo que é uma emergência. Mas ainda assim, a vida das pessoas piorou tanto, tão claramente, que não vai ser em 3 meses que ele vai mudar isso. Então, é o já perdeu mesmo, o chororô de quem já perdeu. E o Marcos Coimbra disse exatamente isso, né? Teve aqui terça-feira, se não me engano, e ele falou exatamente isso, quer dizer, o Bolsonaro é um candidato derrotado, ele acabou, ele teve oportunidades, por exemplo, ali no começo da pandemia, quando a oposição o obrigou a dar um auxílio emergencial de R$ 1.200 para quem estava no Bolsa Família e 600 mais ou menos para quem não estava, e que atingiu quase toda a população brasileira. Teve até até filho de ministro recebeu os R$ 600 auxílio emergencial. Absurdo, aquele absurdo. Mesmo assim, ele cresceu muito pouco no ponto de vista da popularidade. E a tese do teu xará, do Coimbra, é que ele é odiado pela maioria da população. Não sei se você viu na última pesquisa genial da FSB, a Tebet ganha de 42-41 do Bolsonaro no segundo turno, show. É impressionante, né? Eu acho assim que quando existe aquele termo de rejeição, né? A gente lê o termo rejeição, a gente passa meio batido, né? Mas no caso do Bolsonaro é muito real mesmo. Não é que as pessoas não vão votar nele, as pessoas rejeitam o Bolsonaro. Você pega as mulheres, no caso, né? E essa sequência de horrores, né? Que os assuntos mais ligados a mulheres têm passado, com esse escândalo agora do Pedro Guimarães, digamos assim, não é nem mais uma cereja do bolo, porque é bolo em cima de bolo, né? De tantos horrores, né? Não tem como você ser mulher e achar que esse cara é bom, né? Quer dizer, o que ele fala, e fala há anos, né? O que ele representa, o que ele defende, são coisas tão horríveis, né? Que, de fato, não é uma questão política, mas uma questão assim, você quer esse sujeito de vizinho? Você quer esse sujeito sentado na tua mesa? Você quer cruzar com esse cara na portaria? Não quer. É uma rejeição realmente visceral e completamente compreensível. O Bolsonaro cavou o buraco de desagrado à pessoa dele de maneira e ele continua cavando. É um buraco que ele continua cavando. Porque ao ele não se posicionar ontem em relação ao Pedro Guimarães, cara, você não pode ler isso como uma fidelidade de um amigo. Não pode. O cara é presidente e é um escândalo. Independente, vamos aqui aceitar a presunção da inocência que existe, claro que existe. Agora vamos também entender a história. É um homem em posição de muito poder e muito próximo de posições bolsonaristas. E 5 mulheres denunciam. E a gente sabe que nessas histórias sempre tem mais mulheres que não têm coragem, ficou meio assim, né? Sentindo melhor, não vou aparecer, já perdi muito, não quero perder mais. Então, isso deve ser a ponta do iceberg mesmo. E ainda assim, o Bolsonaro não fala nada. Ele não chega nem a falar do tipo, vamos averiguar o que a lei tem a dizer, é lamentável. Não fala. Quer dizer, não tem jeito. Quer dizer, não tem jeito. Esse cara realmente ele está contando os minutos para sair. E vai espernear, vai falar, mas assim, eu não vejo chance dele virar esse jogo. Eu acho que esse jogo já acabou. Eu acho que tanto que essa última grande pesquisa da Folha, eles comemoraram o quê? Que a pesquisa não mudou, de certa maneira, continuou igual. Para eles, continuar igual era uma vitória. Como uma vitória? 20, 19 de diferença, um troço assim absurdamente enorme. Então, eles agora estão torcendo para conseguir chegar no segundo turno, coisa que as pesquisas estão dizendo que ele não vai nem isso chegar. Então, eu acredito que muita gente que vota no Ciro, que ainda é o único candidato aí que tem um númerozinho que não seja mínimo, né? Que vai ter muita gente do Ciro que vai pensar ali na hora da eleição e falar, poxa, podendo tirar esse cara e acabar essa confusão no primeiro turno, valeu Ciro, mas eu vou votar no Lula. E eu acho que isso vai acontecer.
As pesquisas dizem isso, né? Que é o eleitor do Ciro é o que mais pode mudar de voto se a eleição for definida no primeiro turno, né? Tem aqui 2 superchats, Rovai, que a Suzy Cidreira diz: o show reforçando a luta foi presente da vida. Que legal. Pessoal gostando de ver o show aqui. Décio Amadio, surpresa zero em relação à declaração do Flávio, rachadinha, pois seu irmão Dudu Bananinha esteve junto com o Trump nos tumultos de janeiro de 2021. Não, e o Flávio disse uma coisa que é assim, não, Trump, não, eles, ao mesmo tempo que eles são meio, tem uma questão cognitiva grave, né? Até do ponto de vista estratégico. Eles apelam ao Biden, o show. Fala, não, Biden, nos socorra, pelo amor de Deus, tal. Os Estados Unidos vai ficar isolado. Ao mesmo tempo, o Flávio vira e fala, mas o Trump não participou daqueles atos no Capitólio. E aquilo, o Trump não tinha como segurar aquele ato popular. Quer dizer, o Biden, ou alguém ligado ao Biden lê isso e fala aí, ó, não tem como, tem alguma possibilidade? Não, eles estavam... O Bolsonaro ainda candidato, né? Estava abraçado ao Trump de uma maneira vergonhosa. O que você falou no comecinho da tua fala ali lá atrás sobre a questão de soberania, que os militares brasileiros naquela época lá da ditadura ainda mostravam uma soberania, uma certa independência, né? O Bolsonaro virou um capacho, era um capacho do Lula. Do Lula ele será um capacho. Mas ele é um capacho do Trump de uma maneira assim, sabe, vergonhosa, cena constrangedora, assim, para o Itamaraty, por exemplo, que tem uma tradição de independência, ver o Bolsonaro agindo do jeito que estava agindo, o Eduardo Bolsonaro cogitando ser embaixador nos Estados Unidos, lembra disso? É tanto absurdo que a gente acaba esquecendo as coisas. Mas durante uma época se falou a sério, esse pessoal falou a sério, do Eduardo Bolsonaro virar embaixador nos Estados Unidos, porque era amigo do Trump, porque eu morei em Washington, trabalhei num restaurantezinho lá de hambúrguer, que aliás nem vendia hambúrguer, parece que só vendia carne de frango. Enfim, você via ele falando inglês, era uma coisa tosca, né? Era uma coisa assim constrangedora. Quer dizer, o inglês do Eduardo Bolsonaro realmente não é para atravessar a rua pedir milkshake e cheeseburger. É nesse nível. E olha, mas valia, quer dizer, esse pessoal achava que abraçado no Trump entra o Biden ganha a eleição. Você se lembra quanto tempo o Bolsonaro demorou para parabenizar o Biden? Eu acho que foi mais de mês. Foi um dos últimos. E aí ele agora que ajuda desse cara, sabe? Gente, sabe? Falta, assim, o mínimo bom senso de relações humanas, né? Agora, relações humanas é uma coisa que o Bolsonaro não parece cultivar, não parece saber do que se trata, né? Até politicamente, né? Você falou aí na pandemia, quer dizer, ele se tivesse aproveitado o SUS e o esquema de vacinação que o Brasil tem de nível internacionalmente reconhecido como uma coisa muito bem feita, ele tinha virado herói. Um assunto que não tinha nada a ver com política, a saúde da população. E você vê os absurdos que ele fez, um atrás do outro. Quer dizer, ele não para de... Eu fico assim, não com pena, não, mas assim, pensando nas pessoas que participam da campanha do Bolsonaro, né? Quer dizer, que promovem o Bolsonaro. Como deve ser difícil, impossível ter um candidato desse. Você vê, para o vice-presidente, né? O candidato de vice dele, ele escolhe o Braga Neto. Quer dizer, ele está acenando em direção a quem com o Braga Neto? Ele está ampliando a aliança dele em relação a quem? Chegou a se falar, né, na Tereza Cristina lá, porque era uma mulher, pelo menos. Não. Quer dizer, ele é um candidato que joga contra. É impossível, acho, eleger um sujeito assim, sobre todos os aspectos. Parece que é mais uma estratégia de unificar o partido militar mesmo, né, o show, e manter acesa a chama do golpe, que é a única possibilidade do Bolsonaro se manter no poder é ou cancelar as eleições, ou criar uma instabilidade política enorme, passar a bola para o vice, segurar mais um tempo, é o partido militar se manter mesmo que ele não se mantenha. Não sei se você vê, eu acho que ele aposta nisso. Eu aposto que isso não vai dar certo, porém a aposta dele é essa. Pode ser, digamos assim, mas eu acho que
eu não vejo o Braga Neto e eu não vejo os militares esses tão próximos do Bolsonaro pelo menos pelo que eu soube, assim, com uma representatividade dos militares como um todo. Eu diria que tem muito militar que não abre a boca, até porque é uma cultura de hierarquia, mas que não vai tirar os seus tanques do quartel para apoiar o golpe, não, porque essa onda já passou, esse trem já passou, essa época do mundo já passou. A gente não... Essa América do Sul, essa América Latina não existe mais há muito tempo. Eu imagino que possa haver algum tipo de tentativa de criar uma confusão com os seus seguidores lá, o 7 de setembro. É possível. Mas de verdade, Rovai, eu acho assim, eu acho que a gente não devia nem ficar fazendo muita espuma em relação a isso. Porque tudo isso que eles querem é criar uma sensação de medo, de insegurança da população. Então, sabe, eu acho que a gente deve se ater muito mais aos fatos do que o governo está fazendo, ou melhor dizendo, não fazendo, porque esse governo é mais um governo que não faz do que faz, e ignorar esse blá, 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 que só, digamos assim, convém a eles, porque dá uma impressão de força, mas força completamente ligada à força bruta. Não tem nada a ver com força de democracia, nem força eleitoral. Política, força eleitoral. É a única coisa que sobrou para essa gente. Ô, Shoa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você cobriu muito tempo esportes, né? Na Globo, e cobriu, além de ter coberto Olimpíadas, Copa do Mundo, como disse da outra vez que esteve aqui, cobriu guerras, mas entrevistou o Schumacher, por exemplo, Michael Schumacher. Como é que você viu essa história do Nelson Piquet? Eu tinha curiosidade de perguntar isso. Né? Eu vi que agora ele foi proibido de entrar no paddock da Fórmula 1, né? O Piquet, digamos assim, o Piquet não surpreende. O contato com o Piquet, ele sempre foi um fascistão, assim. Ele sempre foi uma pessoa desagradável, com valores desagradáveis, sempre. Esse lado fascistão, não me lembro. Atacava o Senna chamando ele de gay, né? Fazia umas coisas... Na verdade a história foi para esse lado, mas não foi bem isso que aconteceu. E até, na verdade, eu participei disso. Era a Fórmula 1, estava no Rio de Janeiro ainda na época. Isso foi... a primeira corrida de 88 era no Brasil. Acho que era a primeira ou a segunda, mas acho que era a primeira mesmo. E o Piquet tinha acabado de ser tricampeão. O último título do Piquet foi em 87. E o Senna, que já tinha se destacado ali na Lotus, né, a beça, mas o carro era ruim, tinha acabado de ir para a McLaren e todo mundo achava que com a McLaren agora é o Senna, é a bola da vez. O cara é bom para caramba e com a McLaren não vai dar para ninguém. Como, de fato, acabou acontecendo mesmo. Quer dizer, e nesse momento, ali no Autódromo de Jacarepaguá, houve uma entrevista com o Senna primeiro. Isso as pessoas não lembram muito. E perguntaram sobre o Piquet. Sobre, poxa, o Piquet, né, tricampeão ainda. E o Senna meio que desmereceu um pouco. Ele deu uma certa esnobada no Piquet. E aí um repórter chamado Eloir Maciel, que era um repórter do Jornal do Brasil, muito bom. Depois até teve na Globo também. Foi no Piquet, óbvio, que dá aquela cutucada. Olha, o cara ali falou que você meio que já passou, sei lá, uma coisa assim do tipo meio desmerecida. Aí o Piquet falou o seguinte: o que o Senna tem que explicar não é alguma coisa sobre mim, é porque que ele não gosta de mulher. Ele falou isso. E ele falou isso meio sabendo um pouquinho de causa, porque a mulher que era atual do Piquet naquele momento tinha paquerado o Senna antes, e o Senna não quis nada com ela. Essa é a origem da briga, né? E aí se criou no autódromo, obviamente... Quem que tinha namorado com o Senna? Quem tinha querido namorar com o Senna? A mulher que estava com o Piquet naquele momento tinha, antes de estar com o Piquet, paquerado o Senna, e o Senna não quis nada com ela. Era uma dessas louras maravilhosas, enfim, bonitonas. Enfim... Então, ele sabia, de fato, que o Senna não quis nada com ela. E o Piquet era daquele lado machista, de botequim, de que homem tem que comer todo mundo. Entendeu? E o Senna não era essa pessoa. E aí ficou aquele escândalo no autódromo, né? Imagina, TV Globo, eu era TV Globo, né? E
Pô, Piquet, tricampeão, Senna, maior esperança, briga entre os dois. Pô, imagina a confusão que não foi aquele momento ali. Agora, não foi só isso que o Piquet foi desagradável e foi ofensivo. Ele, por exemplo, com o Nigel Mansell, né, o inglês, ele era de um desrespeito total em relação à mulher. Porque a mulher do Nigel Mansell era uma mulher normal, que tinha conhecido ele lá atrás, quando ele não era ninguém, tinha ajudado muito ele teve um acidente horrível no início da carreira dele, ele ficou todo machucado, e ela pagou as contas, esteve do lado dele. Enfim, um casamento feliz. E porque era um casamento feliz, como uma pessoa normal, o Nigel Mansell não era o pegador que o Piquet achava que todo piloto de Fórmula 1 tinha que ser. Então ele sacaneava o Mansell e falava que a mulher dele era feia, que era uma maneira tão vergonhosamente escrota. E isso já era o Piquet, entendeu? Então, que era essa pessoa? Para quem fez Fórmula 1 naquela época, o que ele era desagradável e que ele tinha um troço escroto do lado na personalidade dele, era uma coisa muito clara. Agora, o nível que ele desceu recentemente, né, com o apoio ao Bolsonaro e das coisas que ele disse, e particularmente agora com o Lewis Hamilton, né, quer dizer, a entrevista do ano passado, mas assim, a maneira que ele usou neguinho não é uma maneira do passado brasileiro, onde se falava neguinho, neguinho quer fazer isso, neguinho, que eu não estava falando de gente, neguinho como se significasse gente. No caso da entrevista do Piquet, não foi isso, não. Ele usou neguinho como uma maneira desrespeitosa mesmo e racista, até porque ele estava falando especificamente do Hamilton, né? Enquanto ele chamava o Verstappen pelo nome, né? E lembrando que o Verstappen é casado com a filha do Piquet. Então, quer dizer, foi uma coisa muito feia. Eu acho que seria feio em qualquer tempo. E os novos tempos, felizmente, não estão para aturar mais esse tipo de coisa. E eu acho que o fato dele ter sido banido do paddock, lembrando que a empresa que hoje detém os direitos da Fórmula 1 é americana, está ampliando o mercado nos Estados Unidos da Fórmula 1. A Fórmula 1 sempre teve dificuldade de entrar nos Estados Unidos, eles estão agora com 3 corridas nos Estados Unidos. Quer dizer, então a coisa do Black Lives Matter, do respeito aos negros nos Estados Unidos é muito forte. Então, esse racismo do Piquet, que já seria horrível de qualquer maneira, no momento, com a empresa que é da Fórmula 1, é inaceitável ainda mais. Então, claro que o Piquet, a essa altura do campeonato, eu não sei o quanto ele se interessa nisso aí, mas assim, é claro que ele agora está persona não grata na coisa que o tornou famoso no mundo. Verdade. Tem 2 superchats aqui, Ruvai. Tem o Caco Bock, viva Nigel Mansell. Tem também aqui, peraí só um minutinho, Taneu Campos. O Taneu quer que veja o e-mail. Ô, Taneu, a vida está corrida aqui, meu amigo. A gente sai daqui, vai correndo para o hospital todo dia. Mas eu vi o e-mail. Eu preciso só te responder. Fica tranquilo, vou te responder. E tem também aqui a Thaís Neves, lembrando que o Bozo disse I love you pro Trump na ONU. Lembra dessa história? É verdade. Coisa de fanzoca, né? Meu Deus do céu. Parece assim, pô, você tá lá embaixo do show, o cara do show lá e você I love you, porra. Não, é ridículo. E tem aqui mais perguntas. Aqui tem a pergunta da Celina. Foi o Nelson Piquet que sofreu um acidente de avião e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e fez anúncio para um plano de saúde, dando crédito para a empresa? Não sei, não lembro dessa história. Não lembro disso, não. Ele teve um acidente, sim, eu acho que no aeroporto de Brasília, uma coisa assim, mas eu não me lembro dos detalhes, mas não. Ele teve um acidente horrível de carro, né? Quando ele já não estava mais na Fórmula 1, foi na Fórmula Indy, lá nas 500 milhas de Indianápolis, no treino, né? Ele quase que acabou. O pé dele ficou quase... Esculpiram o pé dele de novo, de tão arrebentado que ficou. Esse eu lembro. E ele estava disputando ali, inclusive, na reta de chegada, né? Era uma coisa... Ele era um grande piloto, isso é inegável. Estão dizendo que foi com o Fittipaldi. O acidente de avião. Fittipaldi, acidente de avião. Eu não sou... O show, diz uma coisa, você teve, sei lá, quase uns 30 anos na Globo, como você acha que vai ser o comportamento da Globo nesse processo eleitoral? Na eleição passada, não dá para dizer que a Globo ficou
à distância, né? O fato de ela, por exemplo, quando o Bolsonaro falou, eu não vou para o debate, não estou bem e tal, e no dia seguinte ele está levantando a taça do Palmeiras, todo mundo sabia que ele tinha condição de ir naquele debate, a Globo falou, tudo bem, não quero o debate, doutor, fica aí. Não agiu, pelo menos em alguns momentos, com o que deveria ser o equilíbrio jornalístico necessário. Em outras eleições, tem a história lá do debate de Lula e Collor, com aquela edição que a história já foi contada por vários jornalistas, né? E principalmente pelo... Agora me fugiu o nome, o que cobriu o atentado ao Lacerda, Mexeu o nome. Olha só, foi diretor de jornalismo um tempão na Globo, antes do Boni. Enfim, teve muita gente que já contou essa história. Mas dessa vez ela está entre dois candidatos que ela não tem afinidade, né? Nenhuma, eu diria. Eu diria que a posição perdão, da Globo... Armando Nogueira, o nosso chefe. A posição da Globo, eu acho, em relação à última eleição, ela vinha meio que no embalo da Lava Jato, que foram anos de Lava Jato, que pegaram aí a eleição da Dilma, a reeleição da Dilma e depois, né, o impeachment da Dilma. E, naquele momento, a Globo claramente estava batendo os tambores da Lava Jato, recebendo de colherzinha na boca todas as informações que o Sérgio Moro e o Deltan queriam passar. A Globo botava no ar ali de uma maneira muito pouco crítica, a meu ver. Agora, eu não diria que era só a Globo que estava fazendo isso, não. Eu diria que a mídia brasileira, de uma maneira geral, se comportou mal naqueles anos nesse aspecto. No sentido do quê? Não só a mídia, mas eu diria que toda a sociedade estava um pouco feliz de que os poderosos estavam sendo, né, pegos, estavam sendo enquadrados, estavam sendo presos, às vezes, quer dizer... E eu acho que a sociedade não quis ver, e a mídia não quis ver, que havia muita ilegalidade naquilo ali, né, na maneira como estava sendo conduzido tudo pelo Sérgio Moro e pelo Deltan, né? Na medida que a presunção de inocência está na Constituição, você não vai sair prendendo todo mundo simplesmente porque a pessoa está acusada. E acusada baseada em delação, de alguém disse alguma coisa de você é preso por causa disso. Quer dizer, mas havia um clima de que nós estávamos lutando contra a corrupção, nós, Brasil. E a Globo embarcou nessa. Quando chegou a eleição de 2018, eu diria que a Globo embarcou, como muita gente de direita embarcou. Não havia, digamos assim, nenhuma ilusão em relação ao Bolsonaro, mas se achava que o Bolsonaro seria domado pelo Paulo Guedes, domado quando ele, digamos assim, quando ele virasse presidente, ele ficaria uma pessoa mais moderada pelo cargo. E eu acho que, por isso, digamos assim, a Globo não viu o perigo do que o Bolsonaro representava, ou não quis ver porque preferia acreditar que o Paulo Guedes representaria os interesses da direita, da qual os donos da Globo fazem parte. Agora, eu acho que a situação... A Globo, digamos assim, eu diria que, em termos editoriais, em termos de posição, a Globo errou por uma coisa muito simples. Vou lembrar de futebol para as pessoas entenderem. Teve uma época que a Coca-Cola patrocinou alguns times do Brasil e não patrocinou outros. E isso foi um erro. Depois eles acharam que foi um erro. Por quê? Porque todo mundo bebe Coca-Cola. A Coca-Cola é tão grande que você não pode escolher só um recorte para patrocinar. A TV Globo, no Brasil, de uma maneira geral, mais no passado do que agora, mas ainda tem uma posição tão importante, tão de dominância na mídia, que ela tem que atender a todos. Ela é cliente de todos, né? Todo mundo é cliente dela. Ela tem que atender a um público muito diverso. Então, ela escolher claramente um lado é perigoso. É um tipo de gol contra. E eu acho que ela fez isso. Fez isso ali no impeachment da Dilma, e mais por omissão do que por ação, eu acho que fez na questão da eleição do Bolsonaro, e foi se afastando demais
dos interesses da maioria. Porque a maioria... Por que eu falo maioria? Porque o país é pobre. A maioria dos países dos brasileiros é pobre. Então, esse governo não representa os interesses da maioria claramente. Então ele ficou... E atacou muito o PT. Muito. Eu não estou dizendo que não haviam motivos para se atacar. Existiu corrupção, sim. Existiu Petrolão, sim. Não vamos negar isso. Mas houve também uma vontade de não falar nada de positivo que existiu, e existiu muito, nos governos do PT. Então, quer dizer, você começa, a Globo se colocou aí inimiga do PT, e aí o Bolsonaro entra com um discurso fake news, discurso contra a mídia tradicional, e começa a atacar a mídia como um todo, e a Globo em particular, né? Então, aí nesse momento, o que eu vejo nesse momento é a Globo mal na foto, com os dois lados, mas ainda assim errando ao colocar e repetir o discurso da polarização. Como se o Lula estivesse no ringue de um lado e o Bolsonaro no ringue do outro. Ora, se você fala em democracia, a democracia está no meio, o Bolsonaro está distante da democracia completamente. E o Lula está grudado na democracia. O Lula aceitou a prisão, a Dilma saiu com impeachment, não houve nenhuma tentativa de ir contra a democracia. Então, o PT, ele é democrático. Não estou falando, obviamente, todo mundo do PT, mas as ações efetivas e mais importantes do PT são completamente no campo democrático, ao contrário do Bolsonaro. Então, eu acho que nesse momento, apesar de você ver na Globo críticas ao Bolsonaro, claro, você vê muitas, mas eu acho que não se faz tanto quanto se deveria em relação à ameaça que o Bolsonaro significa ao Brasil e à própria Globo, no sentido de representando a Globo como representante o principal mídia do Brasil é a Globo, de atender a população. Então, o que seria uma reeleição do Bolsonaro seria péssimo para a Globo. Eu acho que assim como o Bolsonaro prejudicou o Ministério Público, a Polícia Federal, digamos assim, certas coisas que não acontecem no judiciário, né, com os filhos dele, com ele mesmo, por causa desse medo que ele impôs, imagina uma reeleição. O que ele vai fazer com a mídia? O que ele pode fazer com a mídia? Então, a Globo, eu acho que está tentando parecer isenta, do tipo, nosso jornalismo é neutro. Ora, mas você não pode ser neutro quando você tem um cara como o Bolsonaro ameaçando destruir a base da sociedade, que é a democracia. Então, eu acho que a Globo está equivocada ainda. Eu espero que até a eleição, nesses próximos meses, eles enxerguem isso, porque eu acho que não é uma proteção só do Brasil, da democracia, é uma proteção da própria Globo, mostrar que o Bolsonaro é uma pessoa golpista. Agora, a Miriam Leitão já fez um artigo reconhecendo isso, né? Até depois ela chegou a ser atacada com aquela escrotidão do Eduardo Bolsonaro postando a cobra, né? Meu Deus. Não, tem várias pessoas na Globo que estão se posicionando claramente. Eu não sei, mas eu acho que assim, eles estão... Que é um papel nosso de jornalismo. A gente empurra essa porta, né? A gente tenta sempre, mesmo numa mídia tradicional, que tem um dono de direita, com uma posição de direita, você tenta empurrar e mostrar, olha, gente, isso aqui tá ruim. E eu acho que tem várias pessoas na Globo que fazem isso e fazem muito bem. Mas eu diria que precisaria ter um aval e um estímulo e uma autorização dos donos da Globo para claramente sair dizendo, olha, hoje a eleição do Lula é muito importante para salvar a democracia. Daqui a 4 anos a gente vê. Aí, com a democracia salva, eu acho que a Globo, como qualquer meio de comunicação, tem direito de ter suas opiniões e suas ideologias, enfim, e apoiar os candidatos que eles achem melhor. Eu não acredito em jornalismo completamente isento, acho que isso é impossível, mas eu acho que você tem que ser justo, né? E a Globo tem um lado que eu acho bom, que ela dá ao mesmo tempo para um candidato, ela dá a outro. É uma coisa que está na lei, inclusive. A lei obriga. É uma concessão. Uma concessão pública, né, o show? Exatamente. Uma concessão pública. Então, você tem que se comportar, digamos assim, não é só uma escolha. Mas eu acho que, claro, que mesmo nisso aí tem uma área cinza de quanto você, né,
promove ou protege um candidato ou outro. Tem aqui superchats da galera. O César diz: realmente o bolsonarismo não nasceu com o Bolsonaro. E o Edson Antunes deu aqui um super sticker. Muito obrigada, Edson. E tem outros comentários dos membros. A Maria Vilela diz: é o mesmo efeito Mourão, se me empicharem, o vice é pior que eu em relação ao Braga Neto, né? Eu acho o Braga Neto muito mais articulado. Eu acho muito mais perigoso, até depois eu querer que o Show fale disso, porque o Show é do Rio e o Braga Neto foi interventor no Rio de Janeiro na época do Pezão. Mas foi um desastre, né? Um desastre, não funcionou como intervenção de segurança e esse dinheiro foi desviado, né, gente? Tem que lembrar disso. Teve muito dinheiro que era para a segurança do Rio de Janeiro que pagou obras em quartéis, compra de equipamento. Teve uma farra do boi ali, sabe, que também passou e não foi investigada, porque houve, de fato, se você pensar desde o início do governo Bolsonaro, quanto se protegeu os militares, quanto se absorveu militares dentro do governo, quanto a reforma da Previdência beneficiou os militares. Foi uma coisa, bom, para não falar de compra de Viagra, coisa que não existia antes de 2019, né? E aí, compra de Viagra, compra de picanha, enfim, os escândalos ligados aos militares. Houve bom, para não falar da desmoralização que foi o Pazuello no Ministério da Saúde. Eu não sei, se você fosse um militar daqueles assim normais, né, tradicionais, eu não sei se um militar desse está satisfeito com esse governo Bolsonaro sob o aspecto da desmoralização das Forças Armadas, porque há claramente uma desmoralização. Por exemplo, você pega a maneira como... Tanto carguinho, né, Show? É tanto carguinho, tá? Parece que tem toda uma cúpula pendurada e preocupada em dobrar o salário com cargos, né? Sim, isso, gente. Vocês talvez lembrem que houve uma acusação ao PT que o PT estava aparelhando o Estado, né? Isso. E na época, o número que eu me lembro era 1.600 pessoas que foram vistas como pessoas ligadas ao PT que estavam no governo federal. Que eu acho esquisito. O governo federal é uma coisa enorme. Meu Deus do céu. Para o Brasil todo, milhões de ministérios e departamentos e estatais. Quer dizer, 1.600 é um número grande? Não sei. Acho que é um direito. O tamanho do Brasil, né, gente? Para o tamanho do Brasil, eu acho que um governo federal, a quantidade de cargos que você tem, eu acho que é um direito. Você ganhou a eleição, você foi escolhido pelo povo, você quer implementar as suas políticas. Você bota quem? Pessoas que são afins, né, em termos das coisas que você pensa. É normal. Agora, esse governo, o número que eu sei, é que são cerca de 8.000 militares. Estamos falando quase 5 vezes o que se acusou o PT de aparelhar os militares que estão no governo hoje. E como você falou, quer dizer, é claro, dobra salário, é vantagem aqui, vantagem ali. Eu não tenho nada contra competência. Pelo contrário, a competência é uma condição básica para você contratar qualquer pessoa. Se o militar é competente, ele pode ser contratado perfeitamente. Agora, eu acho duas coisas. Uma, o cara não pode estar na ativa. Se você é militar da ativa, você não pode fazer um papel, porque existe exatamente essa possibilidade de você manchar, digamos assim, essa promiscuidade da coisa de você estar ligado a tropas, que você tem controle, que você tem autoridade, com a tua posição no governo civil. Essas coisas não podem andar juntas. Então, você quer trabalhar no governo federal? Acho que cortou aqui a conexão do Showa. Teve com a dele? Então, achei que era com a minha, que estava tendo uns cortezinhos. Vamos ver acho se que agora ele volta, cortou de está vez. travado aqui. Enquanto isso, lê o superchat. Deixa eu fazer aqui um apelo. Hoje não teve um único membro, amigas. Sim, teve? A Marisa. Teve o Junchimada, né? Que eu falei, aqui é a Marisa agora. Boa. Nossa, como a Marisa, né? Boa. Marisa. Seja membro aqui da TV Fórum. A Caixa não vai patrocinar. Estão perguntando, cadê o som? Que som? Não, o som tá rolando. Tá rolando tudo, gente, né? Olha só.
Deixa eu ler aqui alguns comentários, Rovai. Vamos ver se o Shoa já volta aqui para terminar aqui a análise dele. O Reinaldo Shoa Bozo e sua família de batedores de carteira provincianos são deslumbrados. Foram cooptados pelo Deep State por conta da ganância financeira e do glamour do poder. O Luiz Felipe Soares, Rovai, está lembrando que a Vera Magalhães chamou o Moro de enxadrista. Verdade. Era, né? Ela falava que eu fico imaginando o Moro chegando em casa, sentando na frente do xadrez e pensando assim: qual a minha próxima jogada? Qual o meu próximo checkmate? Ele é muito enxadrista, não sei. Olha, cara. Convenhamos, né? Convenhamos, né? Enxadrista, sabe quem é? É o marido da nossa amiga Lula, que acabou de ganhar um super campeonato lá. Ele que é do Ceará, tem origem em Osasco, ganhou um campeonato pan-americano de veteranos. Então, um beijo para a Lula e para o maridão, como ela chama ele. O Shoa, o Silvinho, né? Caiu. O Shoa está de volta aqui, o Shoa. Não, só para fechar ali, quer dizer, eu acho que, digamos assim, o principal nome, né, dessa coisa da competência dos militares e que se transformou na incompetência foi o Pazuello ali no Ministério da Saúde, quer dizer, um cara que não só continuou na ativa, como se mostrou incapaz de gerir um momento super delicado da história do Brasil, porque ele não tinha nada a estar ali sentado naquele lugar. Quer dizer, então, os militares não deveriam aceitar cargos para os quais não estão preparados, não têm competência, e se aceitassem, deveriam se aposentar. É verdade. Perfeito, né? Entrega a toga, entrega a farda. Quer ir para a política? Entrega a farda. Na ativa não dá. Aliás, esse Tarcísio, que é candidato aqui a governador de São Paulo, ele trabalhou no governo Dilma. E havia gente que fala, não, o cara é muito competente e tal. Aí, dá milho para bode, acontece isso, né? O show. Como é que é? Cria cuervos, que eles com os olhos. Comem os olhos. E lembrando que o Pazuello é aquele que não conhecia o SUS. Foi para o Ministério da Saúde e ainda solta essa. Não, porque eu não conhecia o SUS. Nenhum deles conhecia, na verdade. O Mandetta ficou espantado com o SUS. O Mandetta, que chegou a enfrentar o Bolsonaro e tal. Aí, o SUS. Enfim. Não, foi lá toda a pandemia foi um horror para a gente, né? A gente lembrando sempre, né? Um pouquinho menos de 3% da população do planeta, 11% das mortes. Isso aí já diz tudo, né? Da incompetência do governo e da maldade, né? Eu diria que não foi só incompetência, né? Houve por parte do Bolsonaro realmente uma coisa ideológica que causou morte. Ele é responsável por morte de muita gente no Brasil. O Show, outro dia, até o meu primo, Marcos Zé, falou, vi uma análise do Show, acho que foi num podcast, onde você falava do Lula no exterior, né? Como quando o Lula era presidente da República, o nível de popularidade dele. Eu também tive oportunidade de ir para alguns países, inclusive para o continente africano, o Dri estava junto, e a gente via, assim, as pessoas falavam mais do Lula do que do Pelé, era uma coisa... Na África, assim, o Lula era queridíssimo. Você fala na Europa, na África me surpreendeu muito essa questão Moçambique, os países de língua portuguesa, Angola. Você comentou disso, eu queria ouvir de ti também, como é que você viveu fora do Brasil muito desse período, né? Não, era impressionante, quer dizer, o Lula, e trazendo para a área do esporte, por exemplo, a Olimpíada no Rio de Janeiro, ela é uma conquista do Lula, principalmente, do Pelé também. O Pelé também ajudou muito, mas porque o Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, né, o NUSMA, levava o Lula, aproveitava as viagens do Lula para fazer esse lobby, né, para as pessoas votarem no Rio de Janeiro, né? E levava o Pelé também, o Lula ficava numa sala, o Pelé numa outra. Então, quer dizer, e as pessoas adoravam o Lula e adoravam o Pelé. Mas o Lula, claro, que tinha um peso político em relação a quem votava muito, muito grande. E ele aproveitava todas as viagens dele
Eu queria lembrar até que isso é tão verdade que o Rio de Janeiro, quando foi eleito, foi a maior goleada da história de uma eleição de uma cidade olímpica, foi a vitória do Rio de Janeiro. A diferença para o segundo colocado na última votação foi mais de 30 e tantos votos, uma coisa impressionante. Agora, o Lula, quando ele entra em 2003, né, e ele era uma figura que todos nós brasileiros achávamos que era muito local, ele, naquele momento ali, ele simboliza uma pessoa pobre, né, que sabia o que era fome e falava disso e falava claramente: eu quero que os brasileiros, quando eu saia, façam 3 refeições por dia. Isso aí, para mim, já entreguei, digamos assim, o que eu quero. E isso ressonou assim, pelo mundo como uma coisa muito real, do tipo assim, esse cara sabe do que está falando, ele não é uma promessa de um político que fala de um assunto que ele ouviu falar. Ele é uma coisa muito genuína. Como naquele momento ali, o Mandela, né, que tinha virado presidente ali em 94, também representava essa coisa de quem sofreu 27 anos preso, né? O Mandela ficou, e assume um governo com uma atitude política e humana extraordinária, né? Ao falar, não, vamos conversar, vamos perdoar, né? Era uma coisa fantástica. Então, o Lula, de certa maneira, representa no assunto pobreza e fome o que o Mandela representava em relação à repressão ao racismo. Então, eu vi ele no G8, depois no G20, o Brasil era convidado para todos esses encontros, todos. Há 3 anos já que a gente não é convidado para nada, né? Nenhum G7. A Argentina foi, agora o Brasil não foi. Isso é um reflexo do Bolsonaro. Essa falta de prestígio do Brasil, né, é o Bolsonaro. E isso significa o quê? Menos acordos, menos investimento, menos dinheiro, menos emprego. O dano do Bolsonaro à economia é muito grande porque, fora que todos dizem que o dólar é mais alto do que é por essa insegurança que o Bolsonaro cria. O dólar deveria ser 4 e pouco, e não 5 e pouco. Enfim, mas o Lula, nessa época, viajando pelo mundo, eu via, sabe, a maneira como o Bush, como o Tony Blair, como o Chirac tratavam ele, assim, parecia que o Lula era o presidente dos Estados Unidos, entendeu? Assim, na maneira como acabava o negócio de foto, e todo mundo ia em cima dele, todo mundo ia conversar com ele. E você via pelo mundo, assim, pessoas de direita, não era só pessoas de esquerda. Não é porque ele estava indo nos países de esquerda, até porque os países de esquerda são minoria. E era muito bem recebido, muito respeitado. Houve realmente, e aí um trabalho que tem que se reconhecer do Celso Amorim, que era ministro de Relações Exteriores, e do Luiz Fernando Furlan, que era um cara ligado ao comércio, que ele chegava sabendo tudo que o país comprava, tudo que o país vendia. O comércio no exterior brasileiro dobrou do primeiro mandato do Lula ainda. E o Itamaraty, que fazia um trabalho muito, muito bom. Eu imagino o horror que deva ser trabalhar no Itamaraty esses anos do Bolsonaro, porque o Bolsonaro escanteou completamente as melhores pessoas do Itamaraty, promoveu pessoas péssimas. O Ernesto Araújo, então, era de quinta, desmoralizou o Brasil internacionalmente. Imagina o que é, para o mundo sério, diplomático, um filho de presidente querer ser embaixador nos Estados Unidos simplesmente porque quer. Porque diz que é amigo de não sei, sabe? É uma coisa assim que é tão feia, é tão constrangedor. E os governos do Lula e da Dilma não representavam isso. Era um Brasil respeitado, respeitável, o Itamaraty com uma posição independente. Agora, o Lula foi, digamos assim, eu fiz muita viagem do Fernando Henrique também, e muito mais do Lula, né? O Fernando Henrique era uma pessoa, sabe, professor, livros, fala idiomas, super respeitado também, mas não chega perto do que o Lula era. O Lula era genuinamente popular lá fora, em todos os aspectos. Não só em relação aos governantes dos países que estavam ali, mas embaixo também, público, pessoas da porta do hotel. Era assim, dava orgulho, de verdade, dava orgulho, independentemente de posição política de qualquer pessoa. Você via ali o presidente do teu país, né? Representando você bem, falando bem, tratando bem as pessoas e sendo muito bem tratado. Olha, o que você queria mais? O Brasil, naquele momento, lembra? Não sei se vocês se lembram daquela primeira crise do Irã, da parte nuclear. Sim. O Itamaraty, o Celso Amorim, o Lula fizeram um meio de campo ali com a Turquia
para tentar um acordo. O Obama até ficou meio incomodado. Quem é o Brasil para estar se metendo nisso, né? Mas, de fato, depois do acordo que foi feito... Eles conduziram um acordo pior depois. Sim. O acordo do Lula era melhor do que Era melhor. E o Lula tinha uma chegada ali com os iranianos que tinha a ver com respeito, tinha a ver com economia. O Brasil passou a vender muito, né, para o Irã e para os países do Oriente Médio. Eu fiz uma viagem dessas com o Lula no Oriente Médio. E a diferença era gritante. Então, funcionava em todos os níveis. Funcionava a nível de prestígio, a nível de imagem, e economicamente funcionou para o Brasil também. Tudo que o Bolsonaro não faz, tudo que o Bolsonaro não é. Entendeu? Então, a diferença é da água para o vinho mesmo. Eu diria que é do vinagre para o vinho. Agora, o show, por que isso era uma coisa que a gente até falava na época, eu cansei de escrever sobre isso, por que a nossa mídia tradicional não dava essa importância para o Lula? A cobertura era super preconceituosa, era o que ele não falava inglês, eram jornalistas criticando, era gente falando que a gente passava vergonha no exterior, não traduzia isso, né? Olha, eu sinceramente, eu estava cobrindo grupo de comunicação até dos jornalistas. Eu acho assim uma coisa interessante, porque você vê também como as coisas às vezes são preconceitos. Eu cobria o Lula, as viagens do Lula lá fora, fiz muitas. A Globo nunca me pediu para cortar alguma coisa ou botar alguma coisa. Nunca. Eu fazia uma cobertura do que eu via. Então, o que está retratado lá no Jornal Nacional, no Fantástico, nas matérias que eu fiz, foi, olha, isso é assim que ele é tratado, é isso que está acontecendo. Agora, eu vi realmente muitos coleguinhas perdão, de outros meios de comunicação olhando realmente, ele fez um brinde com um copo d'água, não se brinda com um copo d'água, umas bobagens desse tipo. Agora, eu entendo assim, era um meio de comunicação de direita, onde existiam provavelmente donos que falavam, eu não gosto do Lula, não quero gostar do Lula, não quero elogiá-lo, procure essa coisa que eu acho que é de classe social, e realmente depois ficou muito claro, né, essa coisa do aeroporto está parecendo rodoviária, uma coisa da direita brasileira ruim, né, que era contra pessoas pobres que subiram. Quem é o Lula? Vou brindar com um copo d'água aqui, ó. Boa ideia, vou tomar aqui também. Tintim, para todos nós. Sim, aí. Quebrar os protocolos, desculpa. E o Lula, naquele momento ali, quer dizer, tudo bem, era um momento ali, no início dos anos 2000, ali 2003, 2004, 2005, a internet era muito menor do que é hoje, né? A gente não tinha programas como esse de vocês que permitia contar a coisa de uma outra forma, né? Ainda estava muito ligado à mídia tradicional e muitos ficavam nessa coisa anti-Lula. Eu acho esquisito, porque o Brasil ganhou muito dinheiro naquela época, né? As meios de comunicação ganharam muito dinheiro naquela época. A economia ganhou muito dinheiro naquela época. Então, mesmo o cara sendo empresário e sendo de direita, mas não era possível que o cara enxergasse, olha, peraí, isso está funcionando. Eu estou tendo consumidores, né, por aqueles 40 milhões de brasileiros que passaram a consumir com as políticas do Lula, que eu não tinha antes, né? Essas pessoas não compravam coisas e hoje estão comprando. Para mim, as empresas, isso é bom. Então, independentemente de você não gostar ou achar que o PT é isso ou aquilo, mas o PT não foi radical, né? Economicamente não foi mesmo, né? Os bancos brasileiros nunca ganharam tanto dinheiro. Eu até tenho restrições a isso em relação a coisas que o PT eu acho que não fez que deveria ter feito. Ainda hoje, né? É reflexo disso. Dos 10 bancos do mundo, né, mais lucrativos, 4 são brasileiros. Eu não acho, a nossa economia não tem esse tamanho. Não permitiria isso. Né? Não permitiria isso. Quer dizer, é uma coisa que é uma distorção da economia brasileira se dá tanto poder aos bancos do jeito que se dá, entendeu? Mas fica muito claro, eu acho que houve um preconceito, e existe um preconceito de classe, né? Nordestino, tudo isso que, de certa maneira, lá fora foi muito valorizado. O cara era pobre, chegou onde chegou, sabe? Um cara super inteligente politicamente, né? Que o Lula é um gênio político, era valorizado, e aqui era desvalorizado por uma parte da mídia, eu diria.
Muito bem. O Shoa é pré-candidato a deputado federal pelo PSB no Rio de Janeiro, né, o Shoa? Como é que está a campanha aí? O Freixo, o Rodrigo, que é de Niterói, o Paes, que não está tentando lançar candidato. Como é que está essa confusão aí? O Rio de Janeiro está uma coisa meio estranha, né? O Eduardo Paes, que foi prefeito, né, pela Olimpíada 2 vezes, agora é prefeito de novo, ele está fingindo que a eleição não é com ele, né? É engraçado. Ele não se posicionou, inventou o Felipe Santa Cruz de candidato, uma pessoa que eu respeito, mas é um candidato que está ali, Simone Tebet, que é uma coisa assim que existe, mas não se sabe onde, né? Em que universo que existe essa candidatura. Então, quer dizer, e é uma pena, porque eu acredito que o Eduardo Paes seja uma pessoa democrática, e acredito que ele veja que o Rio de Janeiro é um caos, né? 5 governadores presos ou foram presos, né, em algum momento, né, ou estão. O último foi impeachment, que é o Witzel, e o vice dele está com as mesmas práticas. Quer dizer, não é possível que o Eduardo Paes ache que seja bom. Isso não é possível, eu não acredito que ele seja bom. Agora, o que eu acho é que é a questão da vaidade, né? Eu acho que ele não quer que o Freixo ganhe, porque o Freixo vira, no estado do Rio, uma outra figura muito poderosa que competiria com ele como projeto político de futuro, né? E eu acho lamentável para o cidadão Eduardo Paes que ele ache isso, que ele não atue, não enxergue que o Rio de Janeiro podia ser muito mais do que é, né? E lembrando, aí voltando para o que eu falei antes em relação a morar lá fora, né? Eu fiquei 15 anos fora, 11 anos em Londres e 4 em Paris. O estrangeiro, quando pensa em Brasil, ele pensa no Rio de Janeiro primeiro. Ele pensa lá, é o Maracanã, é o Cristo Redentor, a Copacabana. A primeira referência do estrangeiro é Rio de Janeiro. Então, a desmoralização, a violência do Rio de Janeiro, a insegurança, a economia indo para o brejo, esses governadores presos, tudo isso prejudica, não é o Estado só do Rio de Janeiro, é o Estado do Brasil como um todo, né? Porque o investidor, ele pensa, não vou botar dinheiro nisso aí, isso não é sério. Então, é do interesse do Brasil como um todo que o Rio de Janeiro melhore. Porque queima o Brasil todo, o Estado do Rio, ter essa ficha corrida, porque não é uma história, é uma ficha corrida, né? De delegacia, que é o que o Rio de Janeiro tem. Então, a situação hoje está, o Cláudio Castro, que é o atual, era o vice, ficou quando o Witzel foi impeachment, ele quer se eleger, na verdade, reeleger, mas se eleger pela primeira vez como governador, e está usando a máquina completamente, o dinheiro da venda da SEDAI, quer dizer, toda a máquina que existe, um dinheiro muito grande do Estado, até por causa do preço do petróleo que subiu, né? Então, de fato, está recebendo mais royalties. E o que ele tem é isso. O que ele tem é a máquina e o apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro é do Rio de Janeiro, lamentavelmente. Então, a coisa está pau a pau. Está o Freixo e ele empatados, bem lá na frente. O Rodrigo Neves, lá do PDT, eu acho uma pena que todos os partidos de esquerda no Rio de Janeiro estão juntos, com exceção do PDT. É uma pena. Eu acho que o Rodrigo Neves deveria estar junto, porque também ele está numa situação do Ciro. Ele tem uns 8, sei lá, pontos, uma coisa assim, mas não vai chegar. Então, por que não está a esquerda toda junta para fazer um Rio de Janeiro decente, né? Sabe, às vezes eu não entendo. Eu estou entrando na política agora, né, como você falou, né, que eu estou sendo pré-candidato a deputado federal. Agora, eu não entendo que a política eu entendo como um projeto coletivo. É o bem de todos nós. Claro que tem a minha vontade de me eleger e a vontade do fulano de se eleger, mas tem uma hora que você tem que... Gente, sabe, eu não tenho chance, né? O Rodrigo Neves não tem chance. Fala, vamos apoiar e vamos ganhar. Depois, lá na frente, a gente vê. Ou até o apoio dele, ele pode trocar. Tipo assim, me dá 2, 3 secretarias aí que eu possa implementar as minhas ideias. Ok, isso é da política. Agora, eu acho que a importância do Lula ganhar no primeiro turno tá porque as pesquisas mostram que quando o Lula atua mais no Rio de Janeiro, o Freixo ganha do Cláudio Castro. E eu, na campanha, eu tenho visto isso. Eu tenho feito campanha junto com o Freixo. E eu acho que quando a gente diz claramente que a gente está com o Lula, aquela pessoa que está meio assim, já sorri, já faz o Lzinho, sabe? Isso é muito, muito, muito nítido. Então, eu acho que o Freixo é um ótimo candidato, ele é uma ótima pessoa, né?
a história dele é linda, né, em relação ao que ele fez na vida, né, a CPI da milícia, enfim, a CPI das armas, quer dizer, ele tem uma atuação como deputado estadual e como deputado federal brilhante. Então, eu acho que ele tem muita capacidade. Agora, eu acho que independentemente de você, no Rio, né, gostar ou não do Freixo, o que fica muito claro é que você precisa quebrar um modelo que criou 5 governadores que foram presos, um impeachment e e o 7º está indo nessa direção igual, né? Então eu acho que é importante que as pessoas até de fora do Rio se metam na eleição do Rio. Você conhece gente no Rio? Converse com pessoas no Rio e fale, olha, tem que mudar, gente. Você não tem vergonha na cara, não? Você não tem vergonha de estar passando por isso que você está passando há tantos anos? Lembrando que o Rio de Janeiro já foi um estado de esquerda, né? Em 82 foi o único estado que elegeu um cara de esquerda, que foi o Brizola, né? Ali naquela década de 80, 90, ali, o PDT foi forte. Mas depois, meu Deus do céu, um horror. Muito bem. Marcos... Tem superchat, Rovai, deixa eu só ler, aí a gente já... O professor Valério Arcari já está por aqui, está esquentando o almoço lá, fazendo, enquanto termina ali de produzir como mestre Cuca. Ele é professor não só de história, é professor de culinária. É um cara... Meu Deus, que... Vou chamar ele aqui, vamos subindo, Valério, aí a gente se despede do show enquanto a Adri lê os comentários. Bem-vindo, Valério, tudo bem? Tudo bem, bom dia. O show, Adri, Rovai. Bom dia, Valério. Pô, eu fiz a preliminar, então, agora tem o jogo principal aí com o Valério. e foi um prazer aí, poxa, é só chamar aí, vai ser sempre Vamos ler o superchat, talvez tenha alguma coisa para ti, o show. Deixa eu ver, a Vivian Luiza diz... Brindar com água é feio, mas elogiar um fascista porque acho que ele falava inglês é bonito, né? Acho que ela tá lembrando daquele caso da Catanhede, né? Que elogiou o Bolsonaro, que ela achou que ele estava falando inglês e era o intérprete, né? Que gafe, né? Gente. Ademir Fantassini, golpe motivo, pobre com graduação concorre rico. Direito aqui. Janaína Miranda, já que o Shoa está falando, Rio e governadores, qual acusação pesa sobre o Pezão? Nunca entendi aquela prisão. Foi armada pela intervenção militar? Não sei se vocês sabem. Aquilo deu uma confusão, né? O Shoa na época. Eu não lembro dos detalhes, não, gente, mas o Pezão foi vice do Sérgio Cabral e o Sérgio Cabral estava envolvido em todas as cumbucas possíveis, né, de roubalheira no estado do Rio. E eu acho que o Pezão foi, digamos assim, assinou esse samba, ou alguns samba desse, e eu acho que foi essa que dançou, entendeu? E a Maria Vilela diz que mora na Alemanha, e é isso mesmo, o Brasil virou moda aqui, alemães me deram parabéns pelo fato de o Brasil sediar a Copa e as Olimpíadas. Maria Vilela, da Alemanha. Isso na época dele. Tem mais uma aqui que acabou de entrar, Adri. Deixa eu ver aqui. Esse aqui eu vou... É o Marcelo, o Johnny. O Shoa, como jornalista dos quadros da Globo, o que pode relatar sem maiores comprometimentos pessoais sobre a promíscua relação entre a emissora e a organização criminosa Lava Jato? Olha, pessoal, eu não participei, né? Até porque eu não estava no Rio, e a cobertura da Lava Jato estava basicamente em Brasília, Curitiba, né? Alguma coisa no Rio, com Marcelo Bretas, então eu nunca fiz reportagens ligadas à Lava Jato, então não sei como funcionava. Agora eu sei, digamos assim, como telespectador, ficou muito claro que o jornalismo da Globo e o jornalismo de uma maneira geral, eu acho que estava muito feliz de receber de colherzinha na boca a ração diária que o Sérgio Moro provia para a mídia brasileira. Hoje vai ser preso fulano, hoje a denúncia é contra cicrano, e tanto que se você pensar e olhar para trás, quanto que se avançou, quanto que o jornalismo brasileiro avançou através de investigação do próprio jornalismo brasileiro em relação à Lava Jato? Eu diria que proporcionalmente muito pouco. A gente ficava meio de plateia, né, batendo palma, olha só, fulano foi preso, fulano não sei o quê. Então eu te juro que eu não tenho informação, mas eu acho que o Vladimir Neto, né, o filho da Miriam Leitão, escreveu um livro, né, tem... No Vaza Jato tem ligações dele, enfim, com o pessoal. Quer dizer,
eu acho que foi um pouco promíscuo, para dizer o mínimo, né? Não tinha foto naquele lançamento do livro do Vladimir Neto, metade da Globo estava ali tirando foto com o Moro, né? Obrigado, Uchoa. Grande abraço para ti, boa sorte na luta aí. Valeu.